E agora, no programa Show da Cultura, Momento Família. Pois é, e hoje o tema é apimentado, porque o tema hoje fala de um assunto importante, gente. Acho que quase que todo mundo tem, né? Acho que é muito difícil falar que não tem. Ciúmes. A Rosane Delgado está aqui com a gente. Boa tarde, tudo bem, Rosane? Boa tarde, Elia. Boa tarde, professora Delamares, ouvintes. Um beijo para o nosso amigo André, que está nos assistindo. Pois é, acompanhando aqui o Show da Cultura. E olha, então, hoje temos aí o ciúmes. É um assunto importante. E eu gostaria que o ouvinte da Rádio Cultura, você que está acompanhando, principalmente você que tem alguma coisa relacionada com os ciúmes, quer fazer alguma pergunta, o WhatsApp da Rádio Cultura 9827-8200 e o telefone 3026-8020, tá bom? Bom, vamos lá então. O que vem a ser ciúmes? É complicado, hein? Mas é importante a gente ter a noção para a gente poder até se situar em relação a esse sentimento que acontece conosco, né? Bom, o ciúme é um sentimento que ele é doloroso, né, tanto para quem sente, quanto para quem também é o eleito do ciúme. E além dele ter um sentimento doloroso, ele tem múltiplas combinações de emoções negativas. E essas combinações de emoções negativas, elas vão, na verdade, estar baseadas e provenientes do desejo da posse e a exclusividade da pessoa amada. É aí que pega a questão. A pessoa possessiva, então? Que ela tem o desejo de posse, ela quer ser dono, ou ela se acha ou se coloca como tal, né? Ou quer uma exclusividade, ela quer que a pessoa fique, digamos assim, voltada inteiramente para ele, né? E isso não tem essa questão de ser ou mulher ou homem, não, né? É da pessoa mesmo. Tanto que a gente vê casos de crimes com motivações, tanto de mulheres em relação a homens, quanto homens em relação às mulheres, né? Crimes ou então questões assim de mutilações bárbaras, que foram motivadas pela questão do ciúme ou do abandono, né? E que tipo de sentimento pode, por exemplo, gerar quando nós estamos com ciúmes? Bom, a pessoa geralmente ela fica triste, ou ela se encolhe, ela se fecha, ela fica silenciosa, ela pode ficar agressiva ou ela pode também ficar histérica. Então, tudo vai depender do temperamento, da circunstância, o quanto é que aquilo deixa ela insegura, o quanto que ela se sente ameaçada, porque a grande questão é a ameaça, né? A ameaça da perda. Então, é esse medo de perder, ou essa ideia de que vai perder o outro, que não se tem uma segurança de que o outro vai ficar o tempo inteiro ali com ela, apavora a pessoa. E esse medo, muitas vezes, ele acaba gerando problemas sérios para o casal e para as pessoas que estão em volta também. Tá, mas quem tem ciúme tem amor? Ama? Isso é uma grande questão importante, né? Algumas pessoas consideram que sim, porque elas acham que se meu namorado ou meu marido não sente ciúmes, então ele não gosta de mim. Só que isso é um mito. A pessoa, ela acha que o outro precisa, a demonstração de amor tem que ser o medo de perder. Sendo que a demonstração de amor, ela tem uma outra questão, é confiança, é cumplicidade, é parceria. Então, é uma outra linha de sentimentos, são sentimentos muito mais positivos e nobres do que o ciúme, né? O ciúme, ele vai vai criar problemas muito sérios. Por exemplo, a gente vê casos de tanto situações que a gente vê em livros quanto na vida real. A mulher vai para o trabalho, o marido fica ligando quase a todo instante para saber o que está fazendo, quem está conversando, se demora a atender, por que demorou, se o telefone estava desligado ou por algum motivo a bateria acabou, a pessoa já entra em desespero porque não quis atender, porque estava desligado. E qual é o problema e a grande questão disso? É o desgaste. Aquilo vai cansando, e a pessoa fica sempre assim, ela nunca consegue mudar o bloco para fazer uma outra coisa, para poder dar atenção a uma outra pessoa, porque sempre tem aquela exigindo demais dela, né? É verdade. Agora, um detalhe que chama a atenção aqui é o seguinte, por exemplo, as pessoas que amam, que têm essa possessividade e tudo mais, e que são capazes até mesmo de matar, de brigar, de bater, de fazer escândalos e tudo mais, essas pessoas, no fundo, esse problema é uma doença que a pessoa tem, ou
é da personalidade? O que vem a ser isso? Então, se a gente for pensar nessa manifestação de comportamento, a gente vai entender que a pessoa está doente, né? Exato. No momento em que ela está querendo forçar a barra. Se a outra pessoa não quer, então por que ela tem que ficar insistindo? Ou então, às vezes a pessoa até ama, gosta do parceiro, mas esse parceiro que é o ciumento, ele sufoca tanto que a pessoa fica sem ar, fica sem respirar, porque ela fica envolvendo e manipulando todos os passos que a pessoa dá, que ela fica sufocada. Tem uma pressão emocional, uma chantagem emocional em geral por trás de tudo isso também, ameaças, ou então tem outras questões ligadas a querer colocar a pessoa para baixo, desmotivar, colocando que ela não é capaz. Você sem mim, você não é capaz de nada. Então, vai trabalhando também uma pressão, uma violência psicológica ou moral, né, com a outra pessoa. Isso eu estou colocando níveis mais patológicos. Às vezes são coisas mais simples. Ou, às vezes, começa com um simples interesse ou curiosidade de ficar controlando o outro. Por exemplo, digamos que os namorados, eles são vizinhos. Aí, ela ou ele fica tentando observar os hábitos. Que hora chega, se está em casa, se a luz do quarto está acesa. Só que aquilo é uma formiguinha. E aquilo vai crescendo. A pessoa acaba organizando toda a sua rotina em função de ficar espionando, cuidando. E chega um ponto que aquela formiguinha vira um elefante. O nível de controle, de pressão que a pessoa, que o ciumento cria para si mesmo, em termos de paranoia, aquilo vai começar a criar um problema. Então, aquilo vai começar a se tornar o centro da vida dele. Ou seja, a patologia está tomando de conta. Verdade. Inclusive, já tem pergunta no WhatsApp da Rádio Cultura, mas eu tenho que primeiro ir no intervalo, já eu faço essa pergunta para você poder responder ao ouvinte. Eu vou para o intervalo comercial e eu volto já. O tema é ciúmes. Estamos apresentando Show da Cultura. Estamos de volta com o Show da Cultura. Apresentação Meli Silva. Legal, 16 horas e 22 minutos, 16h22, estamos aqui com a Cristiane Delgado. Cristiane, eu estou aqui com outra Cristiane que está para perguntar, desculpa, Rosiane Delgado. Eu estou com a Sandra Beatriz aqui, eu estou falando e estou lendo aqui também. A Sandra Beatriz disse o seguinte, ela disse que ela é possessiva, Rosiane, possessiva. E ela disse que possessiva não é esse ciúme, não. Tem fundamento, não aquele ciúme doentio. Ela falou que não é ciúme doentio, mas ela é possessiva. E aí? Oi, Sandra, obrigada por você ter mandado a sua pergunta e ter colocado seu posicionamento também. Bom, você tem razão quando você fala que, em termos de conceito, ciúme não é o mesmo que possessividade. Porém, se a gente for analisar a condição do ciúme, como você mesmo colocou, doentio, seja ele qual for, doentio ou não, tudo de algum modo tem um sentimento doloroso por trás. A grande questão é que o ciúme ele envolve vários sentimentos dolorosos e emoções negativas. E eles são baseados no sentimento proveniente do desejo de posse. E o desejo de posse ele tem relação com possessividade. Então, quando a gente deseja que o nosso parceiro ele esteja só conosco, voltado a atenção dele só conosco, isso a gente pode entender que há um ciúme por trás. Então, quando você fala, quando você consegue enxergar essa diferença, talvez você até pode trazer algumas casuísticas para a gente poder estar ilustrando, mas, enfim, o problema com certeza deve existir, né? Ele deve ficar meio bravo quando você começa a ficar nervosa com a sua possessividade. Isso deve criar problema para vocês. E isso é que não é o legal, porque muitas vezes tem um casal que ele é harmonioso, a possessividade ou o ciúme, ela vai causar problemas. Então, o ideal, o que é? É cultivar dentro da relação harmonia e não o desentendimento. Por isso que, independente de ser possessividade ou ciúme doentio, os dois são negativos. Então, não vale a pena. É importante realmente tratar para poder tirar esse sentimento da relação de vocês. A Cláudia da Vila A falou o seguinte, ela falou assim, mas espera lá, você ter ciúmes, sentir ciúmes, é sinal de que você se interessa e que você tem respeito e, inclusive, você se importa com a pessoa. Oi, Cláudia. Até certo ponto eu concordo com você. Então, existem situações assim,
Digamos que o marido é ciumento e ele sai com a mulher. O ciumento, assim, tem um ciúme normal, ele gosta, como você mesmo está colocando, né? Tem uma admiração. E a mulher realmente é uma mulher que chama a atenção de outros homens. Então, em determinado contexto, ele sai com ela e ele observa que ela está, digamos assim, chamando a atenção das pessoas naturalmente, sem estar se exibindo, né? E isso pode causar nele um sentimento, naquele instante, de sentir ciúmes. E o que pode ser feito nessa situação, esse exemplo exato? Eles conversam, resolvem a situação, no sentido de ver, você achou que a fulano de tal estava de gracinha ou estava se insinuando, e eles chegam a um acordo para ver o seguinte: não, mas eu não estava correspondendo. Então, isso é que é importante, passar essa segurança de que era uma questão unilateral. Por outro lado, a gente pode entender também assim, qualquer um de nós, sejamos casados ou não, a gente vai olhar para uma pessoa bonita, que tem uma plástica bonita, uma pessoa inteligente, a gente vai admirar. E isso é positivo. Agora, a questão é que, além disso, é que é complicado, né? Tem que ter o respeito se você é comprometido, mas a gente admirar um outro não é problema nenhum, não vejo que seja algo negativo. Espero que tenha respondido. Se não, manda mais perguntas aí, Cláudia. Pois é, o João lá da Vila C disse o seguinte: quem não ama não sente ciúme. E quem ama acaba sentindo ciúme. João. Bom, o que eu vou te dizer? Eu discordo um pouco da sua opinião, mas é interessante esse debate, hein? A questão é como a gente demonstra esse ciúme, né? Realmente, a gente gosta de alguém, a gente pode sentir um pouco de insegurança quando a gente vê alguém exuberante, de algum modo, chamando a atenção do nosso parceiro. Mas conforme for o nosso nível de segurança conosco mesmo, e de segurança no que se refere à relação do casal, aí ele vai entender que aquilo é uma admiração natural. E não que aquilo vai trazer uma questão mais problemática para o casal. Aquela condição mais da gente sentir um ciúme pontual, mas que aquilo vai sinalizar para dentro de nós como é que nós estamos. Porque se a gente tem uma segurança maior em relação a nós mesmos e em relação àquele casal, aquela condição de casal que nós vivemos, aquilo pode dar uma balançadinha, mas não vai estremecer a relação, ok? Olha aqui, a Silvia não colocou o bairro dela aqui, mas ela disse o seguinte, que já teve um relacionamento que a pessoa era muito ciumenta e que teve problemas muito, que a pessoa acabou, depois ela terminando o relacionamento, a pessoa acabou perseguindo, teve que ir para a delegacia e tudo mais. Ela acha que quem tem ciúmes não gosta da pessoa, que quem gosta confia. É Cláudia, né? Silvia. Oi, Silvia. É muito legal, né, ter essas diferenças de opiniões. Você vê que a tua opinião já é diferente do João. É muito importante, porque isso tem a ver também com as experiências de vida. Respeito todas as opiniões, mas eu também concordo com você que a questão do ciúme, ainda mais quando ele chega nesse nível de doença, ele é muito problemático. Por isso que é importante a gente estar discutindo esse tema, exatamente para as pessoas não acharem essa condição de sentir ciúme e passar também a ficar com ciúme, tratar como uma coisa banal. Não é banal, porque ela pode chegar a esse tipo de situação. Inclusive, a pessoa fica até vulnerável, pode acontecer uma situação de crime passional. É verdade. Então, isso é uma insegurança muito grande, realmente é um problema. E é o maior problema todo, quando tem a Lei Maria da Penha aí, que a gente vem acompanhando direto na delegacia, essa questão do ciúme. Para fechar o tema, quando o parceiro sente ciúmes, o que podemos fazer para melhorar essa situação, então? Bom, eu já tinha falado na outra pergunta, mas o ideal o que é? É a gente procurar trabalhar a nossa segurança, o nosso amor e lealdade de forma direta e clara para o nosso parceiro. Acolher aquele sentimento que o parceiro trouxe de ciúme, de estar sentindo ciúme, sem nenhum jogo nem manipulação. Então, isso é muito importante. Para que esse estado de ciúme do momento tende a ser minimizado e a situação esclarecida. Porque se a mulher ela não acolhe o medo nem a insegurança do parceiro, aquela necessidade que ele está tendo no momento, o que vai acontecer?
ele vai ficar com ciúmes, e esse ficar com ciúmes ele vai só aumentando, e essas proporções é que a gente não sabe onde é que elas vão levar, se isso não for colocado um ponto final nessa situação dos ciúmes, né? Que com certeza vão levar a situações bem patológicas, negativas para todas as pessoas envolvidas. Rosiane, eu vou até pedir um favor para você, para a gente na próxima quarta-feira dar uma prolongada nesse tema, que o tema é importante, muita gente participando aqui. Pode ser. Para a gente dar uma prolongada, porque senão a gente fica muito apertado. Então vamos fazer o seguinte, quarta-feira a gente dá uma outra passada em cima desse mesmo tema, que é o ciúmes, tá? E justamente com a participação do ouvinte, que foi bastante grande hoje aqui pelo WhatsApp, legal, né? Homem, mulher participando. Muito positivo, opiniões diferentes, isso é legal também. E muito legal. Então, na quarta-feira que vem, no momento família, a gente traz novamente esse tema. Combinado? Ok, estou disponível. Maravilha, 16h30, vem aí o Giro pelo Mundo. Cultura na internet, o jornal eletrônico mais visitado no oeste do Paraná. Acesse radioculturafoz.com.br.